Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acessa o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Resolução RDC número 63, de 25 de novembro de 2011. Dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 4 do artigo 11, do regulamento aprovado pelo Decreto no 3029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso 2 e nos parágrafo 1 graus, e 3 graus, do artigo 54 do Regimento Interno nos termos do anexo 1 da Portaria no 354 da Anvisa de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 24 de novembro de 2011, adota a seguinte resolução da diretoria colegiada e eu, diretora, presidente substituta, determino a sua publicação. Artigo 1º fica aprovado o regulamento técnico que estabelece os requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, nos termos desta resolução. Capítulo 1. Das disposições iniciais. Seção 1. Objetivo. Artigo 2º. Este regulamento técnico possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na qualificação, na humanização da atenção e gestão, e na redução e controle de riscos aos usuários e meio ambiente. Seção 2. Abrangência. Artigo 3º. Este regulamento técnico se aplica a todos os serviços de saúde no país, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. Seção 3. Definições. Artigo 4º. Para efeito deste regulamento técnico são adotadas as seguintes definições. 1. Garantia da qualidade. Totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos, para os fins a que se propõem. 2. Gerenciamento de tecnologias, procedimentos de gestão planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de garantir a rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade, segurança e, em alguns casos, o desempenho das tecnologias de saúde utilizadas na prestação de serviços de saúde, abrangendo cada etapa do gerenciamento, desde o planejamento e entrada das tecnologias no estabelecimento de saúde até seu descarte, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública e do meio ambiente e a segurança do paciente. 3. Humanização da atenção e gestão da saúde, valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social de livre escolha e a valorização do trabalho e dos trabalhadores. 4. Licença atualizada. Documento emitido pelo órgão sanitário competente dos estados, Distrito Federal ou dos municípios, contendo permissão para o funcionamento dos estabelecimentos que exerçam atividade sob regime de vigilância sanitária. 5. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, PGRSS, documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos de saúde,
contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente. 6. Política de qualidade. Refere-se às intenções e diretrizes globais relativas à qualidade, formalmente expressa e autorizada pela direção do Serviço de Saúde. 7. Profissional legalmente habilitado. Profissional com formação superior ou técnica com suas competências atribuídas por lei. 8. Prontuário do paciente. Documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. 9. Relatório de transferência. Documento que deve acompanhar o paciente em caso de remoção para outro serviço, contendo minimamente dados de identificação, resumo clínico com dados que justifiquem a transferência e descrição ou cópia de laudos de exames realizados quando existentes. 10. Responsável técnico, RT, profissional de nível superior legalmente habilitado, que assume perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica pelo serviço de saúde, conforme legislação vigente. 11. Segurança do paciente. Conjunto de ações voltadas à proteção do paciente contra riscos, eventos adversos e danos desnecessários durante a atenção prestada nos serviços de saúde. 12. Serviço de saúde. Estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência à população na prevenção de doenças, no tratamento, recuperação e na reabilitação de pacientes. Capítulo 2. Das boas práticas de funcionamento. Seção 1. Do gerenciamento da qualidade. Artigo 5º. O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços. Parágrafo único. O serviço de saúde deve utilizar a garantia da qualidade como ferramenta de gerenciamento. Artigo 6º. As boas práticas de funcionamento, BPF, são os componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados. Parágrafo 1º. As BPF são orientadas primeiramente à redução dos riscos inerentes à prestação de serviços de saúde. Parágrafo 2º. Os conceitos de garantia da qualidade e boas práticas de funcionamento, BPF, estão interrelacionados estando descritos nesta resolução de forma a enfatizar as suas relações e sua importância para o funcionamento dos serviços de saúde. Artigo 7º. As BPF determinam que o serviço de saúde deve ser capaz de ofertar serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo aos requisitos das legislações e regulamentos vigentes. 2. O serviço de saúde deve fornecer todos os recursos necessários, incluindo a quadro de pessoal qualificado devidamente treinado e identificado. B. Ambientes identificados. C. Equipamentos, materiais e suporte logístico. E D. Procedimentos e instruções aprovados e vigentes. 3. As reclamações sobre os serviços oferecidos devem ser examinadas, registradas e as causas dos desvios da qualidade, investigadas e documentadas, devendo ser tomadas medidas com relação aos serviços com desvio da qualidade e adotadas as providências no sentido de prevenir reincidências. Seção 2. Da segurança do paciente. Artigo 8º. O serviço de saúde deve estabelecer estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente, tais como 1. Mecanismos de identificação do paciente. 2. Orientações para a higienização das mãos. 3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionados à assistência à saúde. 4. Mecanismos para garantir segurança cirúrgica. 5. Orientações para a administração segura de medicamentos, sangue e hemocomponentes. 6. Mecanismos para a prevenção de quedas dos pacientes. 7. Mecanismos para a prevenção de úlceras por pressão. 8. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada. Seção 3. Das condições organizacionais.
Artigo 9º. O serviço de saúde deve possuir regimento interno, ou documento equivalente, atualizado, contemplando a definição e a descrição de todas as suas atividades técnicas, administrativas e assistenciais, responsabilidades e competências. Artigo 10. Os serviços objeto desta resolução devem possuir licença atualizada de acordo com a legislação sanitária local, afixada em local visível ao público. Parágrafo único. Os estabelecimentos integrantes da administração pública, ou por ela instituídos, independem da licença para funcionamento, ficando sujeitos, porém, às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à aparelhagem adequada e à assistência e responsabilidade técnicas, aferidas por meio de fiscalização realizada pelo órgão sanitário local. Artigo 11. Os serviços e atividades terceirizadas pelos estabelecimentos de saúde devem possuir contrato de prestação de serviços. Parágrafo 1º. Os serviços e atividades terceirizados devem estar regularizados perante a autoridade sanitária competente quando couber. Parágrafo 2º. A licença de funcionamento dos serviços e atividades terceirizados deve conter informação sobre a sua habilitação para atender serviços de saúde, quando couber. Artigo 12. O atendimento dos padrões sanitários estabelecidos por este regulamento técnico não isenta o serviço de saúde do cumprimento dos demais instrumentos normativos aplicáveis. Artigo 13. O serviço de saúde deve estar inscrito e manter seus dados atualizados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNIS). Artigo 14. O serviço de saúde deve ter um responsável técnico, RT, e um substituto. Parágrafo único. O órgão sanitário competente deve ser notificado sempre que houver alteração de responsável técnico ou de seu substituto. Artigo 15. As unidades funcionais do serviço de saúde devem ter um profissional responsável conforme definido em legislações e regulamentos específicos. Artigo 16. O serviço de saúde deve possuir profissional legalmente habilitado que responda pelas questões operacionais durante o seu período de funcionamento. Parágrafo único. Este profissional pode ser o próprio RT ou técnico designado para tal fim. Artigo 17. O serviço de saúde deve prover infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários à operacionalização do serviço de acordo com a demanda, modalidade de assistência prestada e a legislação vigente. Artigo 18. A direção e o responsável técnico do serviço de saúde têm a responsabilidade de planejar, implantar e garantir a qualidade dos processos. Artigo 19. O serviço de saúde deve possuir mecanismos que garantam a continuidade da atenção ao paciente quando houver necessidade de remoção ou para a realização de exames que não existam no próprio serviço. Parágrafo único. Todo paciente removido deve ser acompanhado por relatório completo, legível com identificação e assinatura do profissional assistente, que deve passar a integrar o prontuário no destino, permanecendo cópia no prontuário de origem. Artigo 20. O serviço de saúde deve possuir mecanismos que garantam o funcionamento de comissões, comitês e programas estabelecidos em legislações e normatizações vigentes. Artigo 21. O serviço de saúde deve garantir mecanismos para o controle de acesso dos trabalhadores, pacientes, acompanhantes e visitantes. Artigo 22. O serviço de saúde deve garantir mecanismos de identificação dos trabalhadores, pacientes, acompanhantes e visitantes. Artigo 23. O serviço de saúde deve manter disponível, segundo seu tipo de atividade, documentação e registro referente a um projeto básico de arquitetura, PA, aprovado pela Vigilância Sanitária competente. 2. Controle de saúde ocupacional. 3. Educação permanente. 4. Comissões, comitês e programas. 5. Contratos de serviços terceirizados. 6. Controle de qualidade da água. 7. Manutenção preventiva e corretiva da edificação e instalações. 8. Controle de vetores e pragas urbanas. 9. Manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e instrumentos. 10. Plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 11. Nascimentos. 12. Óbitos. 13. Admissão e alta. 14. Eventos adversos e queixas técnicas associadas a produtos ou serviços.
15. Monitoramento e relatórios específicos de controle de infecção. 16. Doenças de notificação compulsória. 17. Indicadores previstos nas legislações vigentes. 18. Normas, rotinas e procedimentos. 19. Demais documentos exigidos por legislações específicas dos Estados, Distrito Federal e municípios. Seção 2. Do prontuário do paciente. Artigo 24. A responsabilidade pelo registro em prontuário cabe aos profissionais de saúde que prestam o atendimento. Artigo 25. A guarda do prontuário é de responsabilidade do serviço de saúde, devendo obedecer às normas vigentes. Parágrafo 1º. O serviço de saúde deve assegurar a guarda dos prontuários no que se refere à confidencialidade e integridade. Parágrafo 2º. O serviço de saúde deve manter os prontuários em local seguro, em boas condições de conservação e organização, permitindo seu acesso sempre que necessário. Artigo 26. O serviço de saúde deve garantir que o prontuário contenha registros relativos à identificação e a todos os procedimentos prestados ao paciente. Artigo 27. O serviço de saúde deve garantir que o prontuário seja preenchido de forma legível por todos os profissionais envolvidos diretamente na assistência ao paciente, com a posição de assinatura e carimbo em caso de prontuário em meio físico. Artigo 28. Os dados que compõem o prontuário pertencem ao paciente e devem estar permanentemente disponíveis aos mesmos ou aos seus representantes legais e à autoridade sanitária, quando necessário. Seção 5. Da gestão de pessoal. Artigo 29. As exigências referentes aos recursos humanos do serviço de saúde incluem profissionais de todos os níveis de escolaridade, de quadro próprio ou terceirizado. Artigo 30. O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda. Art. 31. O serviço de saúde deve manter disponíveis registros de formação e qualificação dos profissionais compatíveis com as funções desempenhadas. Parágrafo único. O serviço de saúde deve possuir documentação referente ao registro dos profissionais em conselhos de classe, quando for o caso. Artigo 32. O serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas. Parágrafo único. As capacitações devem ser registradas contendo data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos. Artigo 33. A capacitação de que trata o artigo anterior deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de novos riscos e deve incluir 1. Os dados disponíveis sobre os riscos potenciais à saúde. 2. Medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes. 3. Normas e procedimentos de higiene. 4. Utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual e vestimentas de trabalho. 5. Medidas para a prevenção de acidentes e incidentes. 6. Medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de ocorrência de acidentes e incidentes. 7. Temas específicos de acordo com a atividade desenvolvida pelo profissional. Seção 6. Da gestão de infraestrutura. Artigo 34. O serviço de saúde deve ter seu projeto básico de arquitetura atualizado, em conformidade com as atividades desenvolvidas e aprovado pela Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes. Artigo 35. As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, gases, climatização, proteção e combate a incêndio, comunicação e outras existentes, devem atender às exigências dos códigos de obras e posturas locais, assim como normas técnicas pertinentes a cada uma das instalações. Artigo 36. O serviço de saúde deve manter as instalações físicas dos ambientes externos e internos em boas condições de conservação, segurança, organização, conforto e limpeza. Artigo 37. O serviço de saúde deve executar ações de gerenciamento dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas. Artigo 38. O serviço de saúde deve ser dotado de iluminação e ventilação compatíveis com o desenvolvimento das suas atividades. Artigo 39.
O serviço de saúde deve garantir a qualidade da água necessária ao funcionamento de suas unidades. Parágrafo 1º. O serviço de saúde deve garantir a limpeza dos reservatórios de água a cada 6 meses. Parágrafo 2º. O serviço de saúde deve manter registro da capacidade e da limpeza periódica dos reservatórios de água. Artigo 40. O serviço de saúde deve garantir a continuidade do fornecimento de água, mesmo em caso de interrupção do fornecimento pela concessionária, nos locais em que a água é considerada insumo crítico. Artigo 41. O serviço de saúde deve garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica, em situações de interrupção do fornecimento pela concessionária, por meio de sistemas de energia elétrica de emergência, nos locais em que a energia elétrica é considerada insumo crítico. Artigo 42. O serviço de saúde deve realizar ações de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais, de forma própria ou terceirizada. Seção 7. Da proteção à saúde do trabalhador. Artigo 43. O serviço de saúde deve garantir mecanismos de orientação sobre imunização contra tétano, difteria, hepatite B e contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores possam estar expostos. Artigo 44. O serviço de saúde deve garantir que os trabalhadores sejam avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional, mantendo registros desta avaliação. Artigo 45. O serviço de saúde deve garantir que os trabalhadores com agravos agudos à saúde ou com lesões nos membros superiores só iniciem suas atividades após avaliação médica. Artigo 46. O serviço de saúde deve garantir que seus trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos, físicos ou químicos utilizem vestimentas para o trabalho, incluindo calçados compatíveis com o risco e em condições de conforto. Parágrafo 1º. Estas vestimentas podem ser próprias do trabalhador ou fornecidas pelo serviço de saúde. Parágrafo 2º. O serviço de saúde é responsável pelo fornecimento e pelo processamento das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, nas unidades de tratamento intensivo, nas unidades de isolamento e centrais de material esterilizado. Artigo 47. O serviço de saúde deve garantir mecanismos de prevenção dos riscos de acidentes de trabalho, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteção individual, EPI, em número suficiente e compatível com as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. Parágrafo único. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual. Artigo 48. O serviço de saúde deve manter registro das comunicações de acidentes de trabalho. Artigo 49. Em serviços de saúde com mais de 20 trabalhadores é obrigatória a instituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. Artigo 50. O serviço de saúde deve manter disponível a todos os trabalhadores 1. Normas e condutas de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental. 2. Instruções para uso dos equipamentos de proteção individual EPI. 3. Procedimentos em caso de incêndios e acidentes. 4. Orientação para manuseio e transporte de produtos para a saúde contaminados. Seção 8. Da gestão de tecnologias e processos. Artigo 51. O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe. Artigo 52. O serviço de saúde deve manter os ambientes limpos, livres de resíduos e odores incompatíveis com a atividade, devendo atender aos critérios de criticidade das áreas. Artigo 53. O serviço de saúde deve garantir a disponibilidade dos equipamentos, materiais, insumos e medicamentos de acordo com a complexidade do serviço e necessários ao atendimento da demanda. Artigo 54. O serviço de saúde deve realizar o gerenciamento de suas tecnologias de forma a atender às necessidades do serviço, mantendo as condições de seleção, aquisição, armazenamento, instalação, funcionamento, distribuição, descarte e rastreabilidade. Artigo 55. O serviço de saúde deve garantir que os materiais e equipamentos sejam utilizados exclusivamente para os fins a que se destinam. Artigo 56.
O serviço de saúde deve garantir que os colchões, colchonetes e demais mobiliários almofadados sejam revestidos de material lavável e impermeável, não apresentando furos, rasgos, sulcos e reentrâncias. Artigo 57. O serviço de saúde deve garantir a qualidade dos processos de desinfecção e esterilização de equipamentos e materiais. Artigo 58. O serviço de saúde deve garantir que todos os usuários recebam suporte imediato à vida quando necessário. Artigo 59. O serviço de saúde deve disponibilizar os insumos, produtos e equipamentos necessários para as práticas de higienização de mãos dos trabalhadores, pacientes, acompanhantes e visitantes. Artigo 60. O serviço de saúde que preste assistência nutricional ou forneça refeições deve garantir a qualidade nutricional e a segurança dos alimentos. Artigo 61. O serviço de saúde deve informar aos órgãos competentes sobre a suspeita de doença de notificação compulsória conforme o estabelecido em legislação e regulamentos vigentes. Artigo 62. O serviço de saúde deve calcular e manter o registro referente aos indicadores previstos nas legislações vigentes. Seção 2. Do controle integrado de vetores e pragas urbanas. Artigo 63. O serviço de saúde deve garantir ações eficazes e contínuas de controle de vetores e pragas urbanas com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso e/ou proliferação dos mesmos. Parágrafo único. O controle químico, quando for necessário, deve ser realizado por empresa habilitada e possuidora de licença sanitária e ambiental e com produtos desinfestantes regularizados pela Anvisa. Artigo 64. Não é permitido comer ou guardar alimentos nos postos de trabalho destinados à execução de procedimentos de saúde. Capítulo 3. Disposições transitórias. Artigo 65. Os estabelecimentos abrangidos por esta resolução terão o prazo de 180 dias contados a partir da data de sua publicação para promover as adequações necessárias ao regulamento técnico. Parágrafo único. A partir da publicação desta resolução, os novos estabelecimentos e aqueles que pretendam reiniciar suas atividades devem atender na íntegra às exigências nela contidas. Artigo 66. O descumprimento das disposições contidas nesta resolução e no regulamento por ela aprovado constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Artigo 67. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Maria Cecília Martins Brito. Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, assim, você me incentiva a produzir mais conteúdo.